Olá pessoal, mais ou menos como eu fiz no mês passado, eu queria que o meu comunicado, a minha interação com vocês fosse feita por vídeo. E aí eu vou estar fazendo mais ou menos entre a segunda e a terceira semana, que é quando vocês já receberam os relatórios, já lhe entenderam, digeriram, leram a carta de gestão, fundamental, muito importante para que vocês, tenham dúvidas para conversar comigo e se interem um pouco do que anda acontecendo no mundo dos investimentos e como a Rio Bravo, que é o nosso comitê de investimentos, tem se posicionado. Tá? E os resultados desse mês foram todos muito bons, principalmente para quem, quanto mais diversificado está, mais bem posicionado e, portanto, melhores resultados tem acumulado no longo prazo. A gigantesca maioria de vocês são assim, exceto alguns poucos que precisaram fazer alguns saques, alguma coisa assim, que estão desbalanceados conforme o perfil. Então, os resultados desse mês foram todos muito bons, em linha com todas as mudanças que a FIDUC tem implementado nos seus fundos, e isso tem permitido que a gente esteja aproveitando muito do que tem surgido de oportunidade. E mesmo o resultado do Fundo Internacional, negativo em 3 e pouquinho esse mês, está em linha com os princípios da diversificação. De modo que a gente nunca vai ter o melhor resultado, um resultado surpreendente em todos eles, mas é o equilíbrio da sua carteira que vai ter um bom resultado. Prova disso é que o resultado do Internacional foi menos negativo do que o benchmark dele, o que é saudável, diga-se de passagem. Mesmo o nosso FIA ele é feito para buscar um resultado próximo do resultado do Ibovespa na alta e uma queda menor do que o Ibovespa nos momentos de resultado negativo dele. Isso faz com que a gente tenha, no longo prazo, uma performance deveras melhor. Então a gente já passou por um período difícil de uns meses atrás e agora a gente já está em linha daquilo que a gente quer implementar e podemos comemorar os resultados desse mês. Com relação à carta de gestão, tem uma errata na página 7, quando ele fala do resultado do renda fixa do mês de junho, não é junho, é agosto, e não é um erro de digitação, um copia-cola não, tá? É só essa palavrinha que está errada, então entendam que é o mês de agosto. Uma outra coisa importante na última página, voltando a falar de diversificação, na última página da carta de gestão, ele mostra uma tabela que a gente chama de tabela periódica, que ela mostra exatamente que a ideia da gente tentar adivinhar o momento ou veja os melhores fundos para investir, ou agora está na hora da renda fixa, agora está na hora da renda variável, essas coisas que a gente costuma ouvir por aí, isso é para ser esquecido. Essa tabela, que a gente chama de tabela periódica, ela mostra bem isso, porque ela mostra que aquilo que dá um excelente resultado num período, quase sempre tem um péssimo resultado no período seguinte. Isso tem a ver um pouco com o comportamento da manada. E vocês vão ver que a carteira simulada FIDUC, que é a carteira balanceada, que é a gigantesca maioria de vocês, no balanceado, pouca coisa acima, pouca coisa abaixo do risco, ela vem apresentando a melhor constância de resultados. Isso na formação do resultado de longo prazo é fundamental. Isso mostra o valor da diversificação e a importância de vocês estarem, bem posicionados de acordo com o perfil, e a importância de vocês fazerem aportes sempre balanceados na carteira. O que eu quero dizer com isso é que continuem obedecendo o perfil. Esqueçam aquela ideia de que agora tá bom para ir para mais internacional e menos ações. Ninguém vai acertar isso. E no longo prazo, quem ganha, quem está mais próximo da carteira que foi estipulada há um tempo atrás. Lembrando que bom investimento não é aquele que traz a melhor rentabilidade, mas é aquele que mais favorece os objetivos individuais de vocês. Tá? Uma última informação importante saiu esse mês o Guia Valor Econômico de Fundos de Investimentos. Ele só é acessível para assinantes, tá? E dentre as várias pesquisas que foram feitas, vários planejadores da FIDUC fizeram uma pesquisa e chegamos à conclusão que
todos os fundos da FIDUC que foram avaliados pela ferramenta, porque foram avaliados todos os fundos com mais de 3 anos, o renda fixa, o multimercado e o ações obedecem a esse critério, mas o internacional ainda não. Ele tem menos de 36 meses. Foram muito bem avaliados na categoria fundos de fundos, principalmente comparados com aqueles gestores de referência do mercado. Quando a gente compara o fundo FIDUC com os fundos da FIDUC, com os fundos dos melhores gestores, daqueles que são referências do mercado, a gente entende que nosso resultado é muito aderente à nossa estratégia e tem mostrado o quão bom tem sido o nosso desempenho ao longo dos anos. Alguns podem, porventura, dizer, mas na minha janela de tempo, desde quando eu comecei a aplicar, meu resultado está pior do que tal coisa, está pior do que aquilo. É porque essa comparação que a gente faz de fundos, ela precisa obedecer a determinados critérios. Por exemplo, só são avaliados os resultados de fundos com mais de 3 anos. É possível que algum fundo com 2 anos tenha um resultado fabuloso? É possível, mas a gente entende que qualidade de gestão se dá no longo prazo. Uma informação relevante que mostra isso. O Brasil hoje deve ter algo em torno de 20 mil fundos de investimento. Mais da metade deles tem muito menos de 3 anos, porque é muito comum uma gestora lançar um fundo, ver que ele não foi muito bem, ela mata o fundo, recolhe a parte dela, liquida a parte, ou seja, dá o dinheiro para os seus investidores e monta um outro fundo, que é para zerar comportamento antigo. Isso é muito comum em algumas assets, que não é, diga-se de passagem, o perfil da FIDUC. Tanto é que a gente cria um fundo novo com uma estratégia nova, não para suprimir uma estratégia, algo que deu errado antes, ou seja, a FIDUC nunca vai ter, sei lá, hoje tem 4 fundos, mas ela nunca vai ter 7, 8, até porque isso também depende de um volume absurdamente alto de recursos, tá? Então, era um pouco dessa comunicação que eu queria deixar para vocês. Eu vou fazer uma provocação com vocês, que é, depois de vocês assistirem esse vídeo, tá? Para quem assistiu até o final, na descrição do YouTube, eu vou deixar um link para vocês preencherem um formulário de diagnóstico de planejamento financeiro. Ele me dá um panorama geral de como vocês estão com relação a planejamento financeiro. A propósito, esse link ele não é privativo para vocês. Então, se de repente você quiser encaminhar para alguma outra pessoa, para alguém, diga assim, olha, é uma ferramenta interessante, fiquem à vontade. Mas eu queria pedir que vocês fizessem esse preenchimento, porque a partir das respostas que vocês vão dar, vocês vão receber um PDF com várias instruções, várias informações sobre o que eu entendo que é mais adequado fazer de acordo com as respostas que vocês derem, tá? Então, vai ficar lá a sugestão, ninguém obviamente é obrigado a preencher, inclusive quem foi cliente meu de planejamento financeiro, não só da FIDUC, é importante preencher novamente, a não ser que tenha sido recente, que você tenha feito o seu atendimento comigo, mas é bom porque aí eu quero devolver na forma de feedback esse texto, ele de repente a gente sentar, bater um papo, o que você acha que eu devo fazer, o que você acha que eu não devo fazer e tudo mais, para a gente tocar esse ponto questão, tá bom? No mais, continue à disposição, vocês sabem como me achar, como me achar, então segue aí, a gente vai se falando. Por fim, lembrei disso, na carta de gestão desse mês, ela aborda 2 tópicos que eu acho extremamente relevantes. Primeiro, a questão da ortodoxia e heterodoxia. O pessoal que escreve a carta de gestão diz que, por termos adotado a ortodoxia e por termos aí um lampejo, um namoro de que o Lula ou Bolsonaro, que provavelmente serão os vencedores da eleição, ou um outro, talvez adotem uma posição heterodoxa, tá? Eu vou explicar, vou fazer um vídeo só para explicar para vocês o que é ortodoxia, heterodoxia, não que uma seja melhor do que outra, mas é uma questão circunstancial. Então, uma é melhor, mais indicada em determinados aspectos. E outra, ortodoxia, heterodoxia, não é que ela seja melhor ou pior do que a outra, é porque em certos momentos, certas conjunturas econômicas, uma é mais favorável
para o bem da população, para a economia como um todo, que a outra eu vou explicar um pouco dessa diferença, do jeito eu entendo bem didático para vocês. E outra coisa, a questão da influência da taxa de juros, essa é uma questão bem mais elementar, os mais inteirados de economia devem entender, mas aí eu vou fazer uma explicação também da influência da taxa Selic, por que ela aumenta ou diminui a quantidade de dinheiro em circulação na economia, se uma Selic alta é boa ou ruim, por quê e como ela afeta os nossos investimentos. Bom mês para todo mundo, já aí o restinho de setembro, e a gente se fala, sigo à disposição de vocês.